Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai revisar aí alguns conceitos de como o switch funciona. Tá? E o que é o switch? O switch ele também é chamado de comutador da camada de enlace ou comutador de layer 2. É um equipamento que serve como ponto central da rede de computadores, permitindo que os diversos hosts da rede se comuniquem entre si. Então, quando eu desejo conectar dois ou mais computadores em rede, em uma rede cabeada, eu necessito de um nó central, um nó que permita a comunicação entre esses diversos elementos. E o nome desse elemento, genericamente falando, é comutador. E aí eu vou ter aí basicamente dois comutadores disponíveis. Eu vou ter o hub e o switch. No entanto, o hub já é um equipamento defasado, um equipamento que já não é mais comercializado. Então, atualmente, para fins práticos, a gente tem apenas o switch. Então, ele é um equipamento fundamental aí para a construção de redes LANs cabeadas. E bom, aqui a gente tem a foto de um switch da marca Netgear. Esse switch ele tem 24 portas, ele é um switch Gigabit Ethernet e ele é um switch gerenciável. Só que esses aspectos técnicos do switch a gente vai observar melhor na próxima semana. Hoje a gente vai ficar concentrado em entender como o switch funciona. Aqui do lado eu tenho uma figura do modelo OSI. O modelo OSI ele é composto por 7 camadas, e é importante a gente entender que o switch ele é um equipamento de layer 2, então ele atua aqui na camada de ligação de dados, ou outro nome para ela também, a camada de enlace. Então isso significa que o switch não entende os protocolos que estão acima da camada 2. Então, por exemplo, o famoso protocolo IP, ele é um protocolo da camada 3, da camada de rede. Então o switch, ele não analisa, ele não processa os pacotes IP. Ele só trabalha até a camada 2. Então, mais especificadamente, o switch trabalha com um protocolo, um padrão, chamado Ethernet. Bom, eu mencionei para vocês anteriormente também que um outro comutador era o hub. Qual é a grande diferença entre um hub e um switch? O hub, basicamente, ele envia um pacote recebido nele para todas as outras entradas. Já o switch, ele vai encaminhar especificadamente para a interface de destino correta. A gente vai ter um vídeo essa semana também explicando essa diferença entre os dois. Mas é importante a gente entender que o switch ele é um equipamento com um poder de processamento, um poder de desempenho muito superior ao hub. Na verdade, o hub não tem nenhum poder de processamento. O switch já não. O switch ele vai analisar o quadro que está chegando e encaminhar para o destino específico. Então, se um computador está conectado, por exemplo, aqui, está conectado aqui na porta 1 e ele deseja encaminhar um quadro para um computador que está conectado aqui na porta 18, o switch ele vai encaminhar diretamente dessa porta, da porta 1, para a porta 18. As demais portas não vão se envolver na comunicação. Já o hub não. O hub, na hora que o computador 1 encaminhar para cá, a mesma mensagem, o mesmo pacote vai ser encaminhado para todas as outras interfaces, causando aí uma lentidão, uma perda de tempo no sistema como um todo. Bom, aqui a gente tem a foto de um outro switch. E qual é a principal diferença deles? É o número de portas. Esse switch aqui da Netgear possuía 24 portas e esse outro switch aqui possui 8 portas. Então eu posso conectar até 8 equipamentos nele.
Aqui a gente tem a foto de um switch aberto, né? Então se eu tirar a caixa dele, eu vou me deparar com algo parecido com isso, né? Onde eu vou ter aqui diversos circuitos integrados que vão fazer justamente essa análise que eu havia mencionado, né? Entrou por uma porta, eu preciso analisar o quadro, analisar qual é o destino para encaminhar para a porta correta. E essa análise ela vai ser feita pelos circuitos aqui do switch, né? Através de todo um processamento, uma análise, um poder computacional envolvido. Bom, mas como que o switch funciona então? Então a gente vai apresentar aqui um exemplo bem didático para a gente poder entender. Então imaginem, eu tenho um switch de 8 portas e desse switch eu tenho 3 equipamentos conectados. Aqui eu coloquei computadores, mas poderia ser impressora, televisão, videogame, uma câmera IP, não importa, tá? São 3 dispositivos conectados. O computador A está conectado na porta 1, o computador B está conectado aqui na porta 5 e o computador C está conectado na porta 8. E bom, vamos imaginar aqui que o computador A ele deseja estabelecer uma comunicação, ou seja, enviar um quadro, enviar um pacote para o computador C. Como que isso vai ser feito no switch? Bom, primeiramente a gente precisa entender que a comunicação entre os dispositivos em uma rede, ela se dá, a princípio, pelo protocolo IP. Então, o computador A, o endereço IP dele, aqui é o 92.168.0.1, o endereço IP do computador B é o 92.168.0.2 e o endereço IP do computador C é o 92.168.0.3, todos com máscara /24. Então, o computador A, o endereço de destino que ele possui para comunicação é o endereço 192.168.0.3. E ele precisa encaminhar esse quadro para o computador C. Só que temos um problema, porque o switch não consegue entender o protocolo IP. Então o switch não vai analisar esse endereço de destino aqui. A única coisa que o switch consegue compreender é o endereço MAC, que é o endereço de camada 2, da camada de enlace. E bom, tendo essa informação como base, o computador A, antes de encaminhar o pacote para o computador C, ele precisa descobrir, o computador A precisa descobrir qual é o endereço MAC referente ao endereço IP 192.168.0.3. Então, o que o computador A quer saber é qual é o endereço MAC do computador C. Como que o computador A vai conseguir descobrir o endereço MAC do computador C? Bom, ele vai fazer uso de um protocolo chamado ARP. ARP. ARP é uma sigla em inglês para Address Resolution Protocol, ou protocolo de resolução de endereço. Qual é a finalidade do ARP? O ARP ele tem como função mapear o endereço IP para o endereço MAC. Tá? E ele é muito simples. Qual que é a ideia? O computador A vai encaminhar um pacote broadcast, ou seja, um pacote com destino a todos os computadores da rede, perguntando qual é o endereço MAC referente ao endereço 192.168.0.3. Então ele vai disparar para todo mundo, olha, quem aqui é dono do endereço IP 192.168.0.3? Então ele vai mandar, obviamente, para o computador B e vai mandar também para o computador C. E aí o que vai acontecer? O computador B vai falar, bom, eu não sou dono do IP 192.168.0.3. Meu IP é 192.168.0.2. E o computador C vai falar, eu sou o dono do IP 192.168.0.3. E aí ele vai responder para o computador A, né, o pacote, informando qual é o endereço MAC dele. E aí ele vai falar, o meu endereço MAC é F45632D1 4E21.
Lembrando que o endereço MAC, pessoal, ele é atribuído de fábrica à placa de rede do dispositivo, tá bom? Bom, então ele vai responder para o computador A, esse endereço MAC, e aí o computador A vai fazer a associação do IP com o endereço MAC em uma tabela especial denominada tabela ARP. Tá? Então a tabela ARP ela vai pegar o endereço IP e vai fazer a associação com o endereço MAC. E vai ficar armazenada no computador A. Bom, além da tabela ARP, o switch ele também possui uma tabelinha especial que vai fazer a associação das portas aqui dele, com o endereço MAC que está conectado naquela porta. Então, quando o computador A mandou lá o pacote perguntando quem era o dono do IP 192.168.0.3, o switch observou que na porta 1 havia esse endereço MAC conectado, aqui na porta 1. E quando o computador C respondeu para o computador A que ele era o dono do endereço IP, e informando o endereço MAC dele, o switch também observou esse fluxo e fez a associação. O endereço MAC aqui está conectado na porta 8. E aí, no futuro, quando o computador B necessitar enviar alguma coisa para o computador C e para o computador A, o switch também vai fazer aqui o mapeamento. A porta 5 pertence ao... Desculpem, o MAC XXXX está conectado na porta 5. É importante a gente também entender que tanto a tabela ARP dos computadores quanto a tabela do switch, que mapeia a porta com o endereço MAC, elas são temporárias e elas são preenchidas e vão ficar armazenadas somente enquanto tiver fornecimento de energia elétrica. Se o computador A desliga ou o switch desliga, essas tabelas vão ser limpadas, elas vão ser apagadas. E aí, depois que o equipamento volta a operar, essa tabela vai ser preenchida novamente. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês a tabela ARP do meu computador. Então eu vou abrir aqui o terminal e vou usar o comando ARP-A. Então, a tabela ARP minha aqui foi impressa. Na verdade, ela só tem uma entrada, que está mapeando esse endereço IP, 192.168.0.1, e esse endereço MAC. Então, desde o momento que meu computador iniciou, ele precisou estabelecer comunicação com um único dispositivo da minha rede, que é o meu gateway. O endereço IP era esse, e aí ele fez a tradução através do ARP e chegou nesse endereço MAC. O switch que eu tenho aqui em casa também fez o mapeamento, tá? Indicando que um determinado o endereço MAC do meu dispositivo está conectado na porta X do switch. Tudo isso é feito de forma automática, tá? Então eu não preciso me preocupar com a configuração. No entanto, é muito importante como técnico que eu possa compreender como que o equipamento está funcionando, como que o switch vai funcionar, né? Futuramente como que um roteador, nós vamos aprender também como que o roteador funciona. Então tudo isso é feito de forma automática, mas é importante nós compreendermos esse funcionamento. Espero que tenha ficado claro, estou disponível para qualquer tipo de dúvidas. Um abraço, fiquem com Deus.